Bom, pessoal, então é o seguinte, olha, eu vou falar muito brevemente sobre um tema que é bastante denso, né, como as virtudes aí, em geral, tem muitas coisas a serem ditas. Tem um livrinho aqui, sempre dou a dica, chamado Autodomínio, Elogio da Temperança, tá? Esse folheto, ele tem na escola e ele também tem em PDF. Ele está escrito no site do Padre Faus, que é o autor dele, né? Padre Francisco Faus. Tem todo o texto lá, todo o livro, né? Então, é interessante aqui porque ele fala dessa virtude, né? E de uma maneira muito, muito divertida, assim, com relação, ele fala do restaurante virtual, reflexões sobre a mesa, né? A temperança em outras faces, né? E aí vai. É um livro muito interessante, eu li, gostei muito, tá? Eu vou tentar aqui fazer duas coisas, muito brevemente. Eu vou passar aqui eu fiz uma espécie de resumo da temperança e das virtudes anexas a ela, e vou comentar alguma coisa sobre isso, tá? Não vai dar para esgotar o tema, é só algumas ideias aí que podem nos ajudar. Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Esse quadro aqui, ó, é um quadrinho do Piero Pollaiolo, de 1470, em que ele reflete aqui uma mulher derramando aqui uma espécie de bule e tal, a água num recipiente aqui, né? A água ou o líquido, né? Reparem que esse derramar não é um derramar que jorra, né? Mas é um derramar ameno, tranquilo, dá a impressão de estar derramando o suficiente, né? Não mais nem menos, tá? Essa é uma ideia que eu tirei daqui, né? Então, aqui, a origem dessa palavra temperança, não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? Vem do latim temperantia, que é guardar o equilíbrio, né? Ou seja, uma das 4 virtudes morais cardeais, né? E que entre a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, ela nos ajuda a termos o domínio de nós próprios e a moderação dos nossos desejos, né? Eu fui ao dicionário e eu vi o dicionário tem uma definição legal aqui também, né? Que ele diz assim, ó, eu vou grifar aqui, né? Isso é uma definição puramente de dicionário. Característica da pessoa que consegue equilibrar a sua própria vontade, particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação, sobriedade, tendência para economizar, em que há economia e parcimônia, né? Então, se a gente for reparar aqui, essa virtude, num primeiro momento, ela pode nos fazer pensar que é uma virtude negativa, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, né? Cuidado, né? Seja equilibrado, né? Não exagere, né? E veja, né? Quer dizer que a realidade é a seguinte, né? Em nenhum momento se fala aqui de suprimir, reprimir ou abafar, né? A gente necessariamente fala da virtude da temperança ligando ao cristianismo, né? Quer dizer, como todas as virtudes estão ligadas à vida de Nosso Senhor, né? E o cristianismo não é inimigo do corpo, nem inimigo do prazer, né? Se a gente for pensar, basta pensar que Deus assumiu um corpo humano em Cristo, né? E o primeiro milagre que Cristo fez foi a transformação da água em vinho, ou seja, algo bastante palatável, né? Para que não se perdesse a alegria de um banquete, né? Ou seja, de um casamento, né? Então, a virtude da temperança, ela dá um equilíbrio, né, entre a dimensão espiritual e a vida corporal de cada um de nós, né? Quer dizer, o São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo do século XIII, ele diz que a temperança não é insensibilidade, né? Ou seja, não é rejeitar o prazer, né? Quer dizer, a ponto de abandonar as coisas que são necessárias à conservação da natureza, né? Quer dizer, ele dizia, olha só o que ele dizia, né? Se alguém se abstivesse do vinho, parece que o vinho era uma grande bebida na época, né?
de tal maneira que isso prejudicasse a natureza, não estaria livre de culpa, né? Ou seja, o vinho alegra a vida, dizia São Tomás, né? Então é uma coisa legal, né? Quer dizer, para a gente se animar a não pensar que a temperança é puramente algo negativo, quer dizer, que limita, que abafa, que reprime, né? Quer dizer, os maniqueus, né, na época de Santo Agostinho, diziam que o corpo e a matéria são maus, né? Quer dizer, e não é verdade, eles são complementares, né? Fazem parte da nossa constituição, da nossa completa, digamos assim, situação como criaturas, né? Também alguém dizia que Deus pôs o homem em pé para que entendesse que a cabeça está por cima do resto, né? A cabeça está por cima do coração, e a cabeça e o coração por cima do ventre e do sexo. E por isso mesmo dizia que quando se transtorna essa ordem, né, é uma desordem, então se coloca a gula e o sexo acima do coração, do amor e da cabeça, num plano meramente instintivo e racional, e aí sim o ser humano se degrada, né? Tá? Então, pessoal, se vocês olharem aí o que tinha comentado, né? Quer dizer, aqui a virtude que modera a inclinação aos prazeres, quando ele fala modera, não quer dizer que é só para menos, pode ser para mais também. Se alguma vez nós não estamos comendo o suficiente, a temperança é para comer mais, não é para só não comer menos, né? Então ela diz aqui, a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente do paladar e do sexo, mantendo essa inclinação dentro dos limites da razão. Quando fala dentro dos limites da razão, é muito importante que a gente entenda o porquê das coisas, né? Se a gente não entende o porquê, quer dizer, a vontade, ela já não vai estar mais dominada. Em primeiro lugar, nós precisamos querer, entender, e depois, entendendo, educar a vontade para querer, né? Então, quando ele fala aqui que a temperança reside no apetite concupiscível, o que é esse apetite concupiscível? É a tendência ao prazer, quer dizer, é a moderação do prazer. Quer dizer, o prazer, aqui embaixo diz, né, o prazer não é mal, é algo bom, né? O que é péssimo para uma pessoa é uma vida 100% instintiva e racional, né? Por isso que muitas vezes, né, São Paulo fala, né, de que os homens que se entregaram, né, puramente à irracionalidade, né, ao prazer sensível, e deixaram de ser homens, deixaram de ser seres humanos, deixaram de ser pessoas, né? Então, por que então que a gente tem que dominar esse apetite concupiscível, já que nós temos o temos dentro de nós, né? Nós temos que voltar lá atrás no pecado original, né? Quando a nossa tendência, a nossa natureza humana se desregulou, né? Podia fazer uma comparação com o Covid, né? O Covid, o que faz o Covid? A gente não sabe muito bem, né? Mas a gente sabe que ele tem suas consequências, né? Estão sendo estudadas aí algumas consequências. Tem gente que tem problema no cérebro, tem gente com problema nos órgãos vitais, na respiração, algum tipo de limitação. É uma série de consequências que estão saindo. O pecado original também foi isso. Trouxe uma série de consequências, né? Desordem no prazer sensível, na desordem para fazer as coisas, para querer fazer o que nós devemos querer fazer, né? Então, por isso mesmo que nós precisamos da virtude, né? Como dizia aqui, ó, a virtude, né? Quando há excesso, ou seja, digamos assim, quando há uma atitude que ultrapassa a temperança, a gente tem a intemperança, que é deixar-nos levar pelos instintos, e que isso afeta bastante a inteligência, né? São Paulo diz, né, o homem carnal não entende as coisas do espírito, né? Quando eu falo carnal, não é só em relação ao sexo, em relação à desordem mental, a desordem na comida, a desordem material, né, a cobiça, e assim por diante. E o defeito, pela falta, né, é a insensibilidade, né? Esse seria o cara do nirvana, né? O pessoal que fala, ó, já que o corpo é mau, basta você respirar e não influencie mais nada, não mate o mosquito, né? Não é isso a temperança, né? A temperança é justamente esse equilíbrio, tá? Então, uma das coisas aqui que é interessante falar, né, é que a temperança está ligada à vergonha, né?
Hoje em dia, o tema da vergonha é um tema que as pessoas falam, nossa, isso é uma coisa má, né? Não existe a vergonha boa, existe a vergonha, algo bom. Olha só a definição aqui, é o temor do opróbrio. Opróbrio é das coisas ruins, né? Da confusão, de ficar mal, produzidas por uma conduta desregrada, vil, infame, repulsiva e suja. Quer dizer, ficar mal não é só ficar mal diante dos outros, que a gente dá mau exemplo, mas que nós ficamos mal, né? Quando nós damos mau exemplo, porque nós arrastamos as pessoas, poderíamos arrastar as pessoas para o mau exemplo, né? Uma conduta que não se espera, né? Sei lá, né? De um pai de família, de um professor, de um preceptor, de uma pessoa que está aí no dia a dia, que trabalha numa empresa que tem uma situação, né, concreta, né? Então, muitas vezes essa vergonha, lógico, existe uma vergonha má quando ela nos impede de realizar determinadas tarefas por um medo, por o que vão dizer, né? Mas muitas vezes ele diz aqui, né, que é quase que um instinto, né, uma espécie de paixão apreendida até fazer ruborizar nos corporalmente, né? Quer dizer, assim como a dor é importante quando a gente se corta para que a gente perceba que está saindo sangue, que houve algum problema no corpo, a vergonha também ela é uma espécie de, digamos assim, de sininho lá dentro que nos faz pensar, olha, puxa vida, isso aqui talvez você tenha ultrapassado um pouquinho o seu limite nesse comentário, nessa piada, nessa conversa, nessa atitude, né? Então, ele diz aqui, né, mais forte diante das pessoas de bem, né, que respeitamos, e dos nossos familiares que nos conhecem, né? É lógico, né? Quer dizer, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente, né, perceba que, sei lá, né, uma pessoa muito boa, né? Como é que a gente iria se portar diante do Papa, por exemplo, né? Agora, e quando a gente está diante de um ambiente ruim, da depravação, então aí as pessoas perdem totalmente as suas ações, principalmente se elas estão atuando em grupo, aí perdem totalmente a vergonha, né? E é ruim perder a vergonha. A vergonha faz parte dessa virtude, da virtude da temperança. Por isso que ela diz aqui, ó, desaparece em pessoas depravadas e tem características especiais em pessoas idosas e de estatura moral, né? Pelo tempo de vida, pela experiência, pelo que elas representam, né? E é lógico que quem tem um cargo, uma função qualquer, ela também tem uma responsabilidade maior em relação às suas próprias atitudes e poder dar exemplo, né? Não atuamos para dar exemplo, mas atuamos, de alguma maneira, dando exemplo, porque a nossa vida acaba se refletindo, as nossas ações acabam se refletindo na vida dos outros, né? E outro aspecto também da temperança é a honestidade, né? O amor à elegância, né? Quer dizer, quando fala honestidade, não é só não roubar lá, não ser corrupto, né? Mas como que nós nos portamos diante dos outros, né? Os outros merecem que nós tenhamos uma apresentação, né? Nós precisamos que os outros nos vejam bem, não por uma questão pura e simples de vaidade, de imagem, mas porque isso facilita o ambiente, facilita a convivência. Como é bom, né, quando você vai num ambiente e está tudo limpo, né, as pessoas estão bem vestidas, né, as pessoas têm bom gosto no que vestem, né, as pessoas falam de assuntos que são assuntos interessantes, né, tudo isso faz parte também da virtude da temperança, tá? Beleza? Eu queria destacar aqui uma coisa que também, para não ficar, né, o que consiste a desordem na matéria de temperança? Eu diria 3 pontos. O primeiro deles, usar o que existe para o bem como instrumento para o mal, né? Por exemplo, né, uma pessoa pode usar as suas mais nobres faculdades, a inteligência, a vontade, para o mal, né? Criar armas de destruição, planejar crimes, injustiças, né? Quantas vezes, né, a gente fica pensando, fala, puxa vida, né? Esse camarada, se ele tivesse usado a inteligência dele para uma coisa boa, quantas coisas teriam sido feitas interessantes, né? E a intemperança reflete esse tipo de desordem, né? Porque ela transforma aquilo que existe para servir a vida, por exemplo, o alimento e a bebida, em instrumentos do mal, que pode levar a perder a saúde física, a saúde psíquica, né? Mesma coisa com relação, isso nós já comentávamos lá atrás, né? O uso do sexo, que é uma manifestação santa de amor entre os esposos, e uma colaboração
com Deus, né, Criador, em mero gozo, sem responsabilidade, ou traição, adultério, abuso de menores, e assim vai. Tudo isso faz parte da intemperança. Então, esse primeiro tópico, né, que é usar o que existe para o bem como instrumento para o mal. Essa é uma maneira de ser intemperado, né? A outra é transformar o que existe para servir em algo que nos escraviza. Isso é uma coisa mais clara, né? A gente percebe, né? Quando a gente come mais, né? A gente se sente, às vezes, até um pouco mal, né? Ou a gente fez algum tipo de atitude, ou seja, destemperada no campo da castidade também, quer dizer, e que a gente acaba o quê, né? Sendo meio que escravizado, né? Quer dizer, e isso pode, né, descambar, né, num vício egoísta, numa obsessão, né? Nesse aspecto, né? O viciado, quando eu falo viciado, não é só viciado em drogas, né? Ele alega que é livre, mas ele se engana. Por quê? Porque quando ele pratica os vícios ligados ao prazer físico, por exemplo, ele diz que faz o que quer, né, porque é livre, mas só faz o que não consegue deixar de fazer. Quer dizer, no fundo, o vício da intemperança, ela nos faz não ter poder de dizer não, né? Quer dizer, a gente, entre aspas, acaba perdendo a liberdade, né? Quer dizer, e isso, quando a gente fala das drogas, né, ou do sexo obsessivo compulsivo, ou da própria comida mesmo, né? E o terceiro aspecto da intemperança é transformar os meios em fins, né? Ou seja, quando a gente transforma um meio bom, né, em um fim que é o máximo da desordem, né? Já que a gente percebe que, como a gente viu anteriormente, né, quer dizer, as pessoas que dizem assim, né, em vez de comer para viver, vivem para comer, né? Então, o fim é a comida, o fim não é meio, né? Então, a temperança é a grandeza humana, né? E é lógico que é grandeza humana porque nos faz mais pessoas, mais próximos da figura de Cristo, né? Então, a temperança exige o quê, né? O domínio sobre os desejos, né, que a gente tem, os desejos egoístas, logicamente, abusivos, né? E esse domínio ele é conquistado pelo amor ao bem, pela petição de auxílio a Deus, né? A gente, ao mesmo tempo, tem que se esforçar e tem que pedir ajuda a Deus, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, a gente não consegue as coisas sozinhos, né? E é muito importante também a prática do esforço, né? A gente chama de penitência, né? De pequenos esforços diários, né? Sei lá, desde acordar na hora certa, desde comer o suficiente, né? Desde começar a fazer um determinado tipo de trabalho pontualmente, né? Desde, sei lá, terminar alguma coisa naquele momento em que a gente se propôs a fazer, né? Tem um texto de São José Maria Escrivá que é espetacular sobre a temperança. Ele diz assim, desculpe, o que eu vou ler porque eu acho que é importante, né? A vida recupera os matizes que a intemperança manda fora, né? Ficamos em condições de nos preocuparmos com os outros, de compartilhar com todas as coisas, com todas as coisas pessoais, de nos dedicarmos a tarefas grandes. A temperança cria a alma sóbria, modesta, compreensiva e confere-lhe um recato natural que é sempre atraente, porque se nota na conduta o império da inteligência. E é interessante, né? Desculpa dar um exemplo aqui, né? Mas às vezes eu comento isso na preceptoria com alguns, né, que têm problemas um pouco também nesse campo, né? Você prefere conhecer uma moça que é recatada, é uma pessoa que sabe falar de vários assuntos, que é fina, ou uma que fica discutindo lanterna de automóvel, né? Quer dizer, a futilidade em pessoa, né? Então, pessoal, basicamente, né? Subdivisões da temperança, parece uma aula um pouco assim meio teórica, mas é abstinência, né? Que nos faz moderar a comida, né? Quando fala moderar a comida, quer dizer o seguinte, a comida aqui o Padre Francisco, nesse livrinho, ele fala das 4 formas de gula, né? Ele fala da quantidade, a pessoa que come muito, a sofreguidão, aquele que come continuamente, ou seja, é desagradável quando você come diante de uma pessoa que ela não presta atenção em você, ela presta atenção na comida, né? Quer dizer, é uma espécie assim de continuidade naquilo sem perder nada, né? O requinte, rebuscado, né? A pessoa que não come tal coisa porque se não tem aquilo ela não come. Isso também é uma falta de temperança, né?
e os preços altos, né? Há pessoas que vão em restaurantes caros para ver se a comida é melhor, né? E eu, pelo menos, só fui uma vez num restaurante caro e passei fome, né? Paguei caro e passei fome, porque era uma coisinha bem pequenininha assim, que era super valorizado, e cheguei em casa, comi um sanduíche porque a barriga estava roncando, né? E depois a sobriedade, que se refere mais especificamente sobre o uso das bebidas, né? Quer dizer, a bebida ela afeta a lucidez mental, né? Ela afeta a convivência, é muito triste, né? A gente perceber quando uma pessoa, um lar tem uma pessoa que tem esse problema mais sério, né? E a embriaguez, né? Que deriva para o alcoolismo, para as drogas, para a dependência física, dependência psíquica, né? E depois também isso quanto ao paladar, né? Ou seja, a abstinência e a sobriedade. E quanto à atividade sexual, eu não vou me deter aqui muito, porque já falei sobre isso há um semestre atrás, né? Sobre a castidade, né? Mas só comento isso, né? Que a luxúria ela é muito destrutiva, não só no aspecto assim da outra pessoa, né? Mas ela afeta a mente e o corpo rapidamente. E a pessoa fica escrava dessa tendência, né? Tá? E aqui eu queria só destacar aqui uma série de virtudes, mas eu não vou falar aqui sobre várias, porque senão estão relacionadas, né? Mas eu gostaria de destacar isso daqui, ó, modéstia corporal, né? Que é a virtude que está relacionada à virtude da modéstia, que está relacionada com a temperança. Vocês reparem que a temperança é uma virtude que ela tem vários guarda-chuvas, né? E nisso ela tem várias virtudes penduradas nela. Isso é o cuidado nos gestos, respeitando a dignidade dos outros. Por isso que a gente fala para os alunos, não faz brincadeira de mão. Quer dizer, o corpo do outro não deve mexer, né? Então, o excesso, né, de modéstia daria um negócio chamado afetação, né? Aquelas pessoas que são tão formais, tão pouco naturais, que é desagradável estar, né? E o outro é por defeito da modéstia, que é a grosseria, que é a rudeza, que é a falta de educação, os costumes, né? A provocação. Então, isso é uma coisa que é puramente, digamos assim, essa modéstia corporal é puramente da temperança, e a gente pode imaginar a figura de Cristo, né? Como é que Cristo se vestia, né? Cristo tinha uma túnica que era inconsútil. Inconsútil quer dizer que não tinha nem costura, era um tecido de boa qualidade, né? E por que Cristo se apresentava com uma boa qualidade? Porque ele sabia, né, que além das suas palavras, a sua apresentação, a sua presença física era muito importante. Então, os gestos, o olhar de Cristo, a forma como Cristo se apresentava, atraía, né? Atraía muito rapidamente, né? Eu não sei se eu comentei isso, né? Há uns anos atrás, uns bons anos atrás, quando João Paulo II, o Papa João Paulo II era vivo ainda, teve um garoto que foi fazer um discurso numa paróquia lá na cidade perto de Roma, e o garoto simplesmente ele não aguentou para fazer o discurso e começou a derramar umas lágrimas. Aí depois, por que ele ficou dessa forma, né? Porque a figura que ele via na frente dele representava muitas coisas, né? Representava as virtudes, representava a serenidade, representava a paz, representava uma série de coisas, né? Então, isso, a modéstia corporal é uma coisa muito importante. E aqui está também, né? Outra coisa que eu pulo aqui um pouquinho, que é a modéstia no ornato, né? O vestir-se, né? Vestir-se bem é altamente, faz parte da temperança e é altamente cristão, né? Nós nos vestimos para o outro, para que o outro se sinta bem, não só porque nós nos sintamos bem, tá? Nós não estamos obrigados a vestir mal ou vestir tecidos mas que tenham uma combinação. E às vezes isso também é de bom gosto, às vezes pode pedir ajuda a alguém, né? E uma última coisa que eu queria comentar aqui é sobre a eutrapélia. Bom, mas que nome, né? Isso é uma virtude também. Essa virtude é uma virtude relacionada também à temperança, que é a moderação nos jogos ou nos divertimentos, né? Isso é uma coisa que é muito comum hoje, porque hoje há muitos jogos, muitas coisas, futebol, jogos em, sei lá, né, jogos de dados. Então, o jogo, ele também é cristão, no sentido de que não o jogo a dinheiro, né, para perder dinheiro, mas o jogo para divertir, para conviver, para estar com as pessoas, né? Então, essa ideia, né,
do jogo, ele é o momento da descontração, de estar com as pessoas. Quais seriam os defeitos relacionados a essa ultrapele? A alegria nécia. Nécia quer dizer o seguinte, né? Entregar-se aos divertimentos, ou seja, de uma forma desregrada, né? Ou seja, para humilhar, para querer sempre ganhar, para querer estar por cima, né? Ou simplesmente para eu me divertir, eu, né? E o contrário, né? A austeridade excessiva, né? Aquelas pessoas que justamente diziam não, porque qualquer tipo de jogo, de convivência, um jogo de sala, uma coisa que possa conviver, isso daí é anticristão. Pelo contrário, né? Nosso Senhor ia às festas, Nosso Senhor estava presente com as pessoas, se divertia, né? Então, a diversão sadia também faz parte da virtude da temperança, tá? Em resumo, pessoal, o que a gente poderia tirar dessa virtude, né? Eu não sei se são muitas coisas, né? Mas eu tenho a ideia, né, de que esse equilíbrio, né, não o equilíbrio puramente humano, mas um equilíbrio que a gente percebe que faz com que nós sejamos donos de nós próprios, nós não sejamos escravos das nossas tendências, das nossas paixões, quando elas estão desreguladas, quando elas nos tendem a desregular, e também nós podemos ajudar muitos outros com um bom exemplo, né? Quer dizer, se você vai a uma festa, tá? E você não se embebeda, alguma coisa vai acontecer na cabeça de alguém. Por quê? Porque aquele cara vai observar lá, alguém vai pensar, por que você não bebe? Você aí tem alguma religião? Você é um cara que tem algum problema? E a gente vai explicar, não, eu bebo, mas eu bebo o suficiente para não perder o controle de mim, para eu ter um autodomínio. E daí pode surgir uma conversa, uma ideia, algo que a gente pode transmitir para os outros. A temperança é uma virtude que ela transparece, não é uma virtude que ela fica para si própria. Assim como a alegria, ela transparece, a temperança também ela transparece, porque ela chama atenção pelo fato de a gente poder ter esse autodomínio. Não quer dizer que vai ser uma bofetada na cara de ninguém, que eu vou dar uma lição de moral, nada disso, mas ela, por si só, ajuda muito as pessoas a serem, digamos assim, pessoas que sabem o valor dos bens, né? Não, a comida para mim, não eu para a comida, né? Então, duas perguntinhas, né? Quer dizer, assim que a gente pode deixar, né? Eu pratico esforçadamente a temperança, sem me deixar dominar por um desejo, às vezes, de prazer desordenado, de diversões, de compensações, né? Por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, e também no meio de uma sociedade que é extremamente consumista e hedonista, tendência ao prazer, como é que a gente vive o desprendimento dos bens materiais, né? Quer dizer, quando aí está muito relacionado com o desprendimento, né? Quer dizer, será que os bens eles exercem um fascínio sobre a minha cabeça? Será que eu preciso ter tudo, né? Ou aquilo é o suficiente e eu me contento com aquilo? Então, isso também faz parte dessa virtude.